Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração para a congregação da doutrina e da fé, a declaração Dominus Iesus. Essa declaração é do Joseph Ratzinger, que foi aí já foi nosso Papa Bento XVI, quando ele estava à frente, então, dessa congregação, como prefeito dessa congregação. Esse documento é sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Estamos aqui no capítulo 2, que tem como título O Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Então aqui agora ele está meditando, já falou sobre o Logos encarnado, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seus atributos, tudo que ele fez. Agora ele vai então juntar também com o Espírito Santo, que a obra de Jesus, sem o Espírito Santo, ela não existiria. E é isso que nós estamos meditando aqui neste capítulo. Diz aqui então: é claro, portanto, o elo entre o mistério salvífico do Verbo encarnado e o do Espírito. Então, quer dizer, existe um elo, existe uma ligação. O Filho de Deus, ele age aqui na Terra pelo poder do Espírito, porque ele se esvaziou de si mesmo, como nós já vimos. Então, ele precisava do Espírito Santo para evangelizar, para fazer os milagres que ele fazia, evidentemente. Quando estava morto também, já enterrado no túmulo de José de Arimateia, o Espírito Santo foi enviado então pelo Pai para ressuscitar Jesus. Então ele não ressuscita sozinho, porque ele morreu como Deus e como homem, sim, é verdade, e agora então ele tem que ser ressuscitado. Então, como Deus e como homem, evidentemente. E é o que acontece. Ele é ressuscitado como Deus e como homem, e assim ele permanece até os dias de hoje e vai permanecer para sempre. Porque desde que foi feita essa união entre Deus e entre a natureza divina e a natureza humana, ela nunca mais se separa. Então, Jesus, no caso aí, que é o Deus encarnado, ele não vai agora descartar, agora que ele já usou da humanidade, já morreu na cruz, derramou seu sangue, etc. Então agora, bem, a humanidade não me serve mais, vou descartar a humanidade, vou voltar a ficar só com a minha divindade. Não. Isso é impossível de acontecer, porque o Senhor, ele assumiu de fato a natureza humana, e é assim que todos os seres humanos, por ele, entrarão nos céus. Então ele é que permitiu, então, que todos os seres humanos entrassem no céu, isto é, entrassem na graça de Deus para viver para sempre com o Pai, evidentemente, que nos quer de volta, e com o Filho e com o Espírito Santo, claro, isso sem dúvida. Então ele jamais se destituiria da sua humanidade, ok? Ele agora está sentado à direita do Pai, sim, como Deus e como homem, e virá julgar os vivos e os mortos, quando ele voltar pela segunda vez, pela vontade do Pai, e vai voltar do jeito que ele é mesmo, né? Deus e homem, o nosso amado Jesus Cristo. Então existe um elo entre o mistério salvífico do Verbo encarnado e o do Espírito, o mistério do Espírito. Sem o Espírito Santo ele também não encarnaria, ele também não viria. Foi o Espírito Santo que trouxe a semente do Verbo para colocar em Nossa Senhora. Isso foi obra do Espírito Santo. O próprio anjo São Gabriel já explica a Nossa Senhora que o Espírito de Deus, então, a cobriria com toda a sua graça e colocaria, então, no ventre dela a semente do Verbo encarnado. Então, isso é obra do Espírito. Bem, então, este elo então, que une aí o mistério salvífico do Verbo encarnado e do Espírito, e também atualiza este elo, essa ligação, atualiza a influência salvífica do Filho feito homem na vida de todos os homens.
Todos os homens chamados por Deus a uma única meta. Quer tenham precedido historicamente o Verbo feito homem, quer vivam depois da sua vinda na história, não tem importância. De todos eles, é animador o Espírito do Pai, que o Filho do Homem doa com liberdade. Então, quer dizer, a pessoa pode ter vindo antes de Jesus, não é verdade? Então, a humanidade já existia antes do Verbo se encarnar. O Verbo se encarnou para salvar a humanidade, mas ela já existia há milhares de anos. Então, muitas pessoas vieram antes de Jesus, morreram e ficaram na mansão dos mortos, então, aguardando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E no credo, né, que nós rezamos, nós professamos no credo que Jesus, então, ele sendo ressuscitado aí pelo Espírito Santo, ele visita a mansão dos mortos. Ele vai até essa mansão dos mortos se apresentar. Olha, vocês todos que esperavam o Messias, vocês todos que confiaram em Deus, que amaram a Deus, segundo vocês seguiram os mandamentos, vocês amaram o seu próximo. Então, eu estou aqui, eu cheguei, eu vim para salvar a humanidade. Ok? Então, todos que aguardavam Jesus, quando ouviram na mansão dos mortos, então foram libertados da mansão dos mortos para entrar nos céus depois de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra no céu, todas essas almas entram no céu. Todas essas almas que esperavam, essas pessoas. Mesmo os que não esperavam, diz a nossa fé católica, mesmo aqueles que não esperavam, que não sabiam desse Messias, que não eram do povo eleito, mas acolheram também, quando Jesus foi se apresentar na mansão dos mortos, esses também entraram nos céus. Bem, até hoje, todas essas pessoas estão com as suas almas apenas, porque o corpo, a parte orgânica do corpo humano ficou aqui na Terra. A morte separa, você sabe disso, a morte separa a parte espiritual da parte carnal. A parte carnal volta ao pó de onde ela veio. E a alma então ascende aos céus. Bem, quando Jesus voltar pela segunda vez, nós teremos as almas dos que estão no céu, já totalmente santificadas. Teremos as almas que estão em estado purgativo, padecente, que é o purgatório. E temos os seres humanos que estão aqui, vivos ainda, quando da volta de Cristo. Bem, temos também as almas que estão no inferno, ok? Mas ninguém tem corpo. Todos esses que morreram não têm corpo, não têm matéria orgânica. Então, o que diz a palavra de Deus? O próprio Senhor diz no livro de Ezequiel, diz que o Espírito de Deus, chamará dos quatro cantos do nosso planeta, né? Vamos imaginar que o nosso planeta tem canto. Nós sabemos que não tem, né? Porque não tem ângulo de 90 graus aí. O nosso planeta é uma bola, né? Então vamos dizer assim, mas é assim que está determinado, é assim que está falado, escrito na Bíblia, então vamos conservar assim. Então o Espírito Santo chamará todos os corpos de todas as pessoas que ficaram aqui, quer dizer, os corpos ficaram, embora tenham sido queimados, tenham sido comidos por feras, tenham sido enterrados e comidos pelos vermes. De qualquer modo, essa matéria orgânica, ela se alterou de alguma forma, mas está aqui. Não saiu daqui do planeta, não foi para outro planeta, que o homem até hoje não conseguiu chegar em outro planeta. Se ele chegar em outro planeta e morrer lá naquele outro planeta, também o seu corpo será chamado de lá. Porque Deus é o Deus de tudo, ele é infinito em si mesmo. Então chamará o corpo de volta e todas as almas receberão de volta seus corpos. Então, por isso que isso é que nós professamos o nosso credo. Você diz, eu creio na ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne? Quer dizer, a carne vai viver novamente. A carne vai estar unida à alma novamente. Do jeito que você é hoje. Do jeito que eu sou hoje.
A morte vai separar, mas Jesus vai unir, ou melhor, reunir, quer dizer, unir de novo. Então, isso é uma obra também do Espírito, mas é o Senhor Jesus que vai dar a ordem. Porque assim como ele criou todas as coisas, como nós já vimos lá no início, ele vai recriar todas as coisas agora no final. Então, esse é o poder de Jesus, o poder do Espírito. Então, esse Espírito que estava nessas pessoas já antes de vir Jesus, conforme Deus lhes concedia, não é? Nos profetas, nos reis, nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Então, Deus enviava o Espírito Santo de alguma forma sobre essas pessoas antes da vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, bem, isso foi transformado. Nós passamos a ser habitate do Espírito. O Espírito passa a habitar em nós, como pessoa que ele é, dentro de nós, de uma outra pessoa, que somos nós. Mas nós passamos a ser morada do Espírito. Mas por quê? Por causa da redenção de Jesus Cristo, que ele conquistou na cruz. Então ele nos comprou e depois também da sua redenção e sua remissão. Ele nos remiu. Quer dizer, ele nos lavou com seu sangue, nos perdoou e nos transformou em templos do Espírito Santo. Aí ele podia dar o Espírito Santo para estar conosco, estar dentro de nós. Não mais de uma forma externa, mas agora de uma forma interna. Então esse é o grande trunfo de Jesus, aí da sua ressurreição, né, da sua redenção, remissão e ressurreição, consequentemente. Bem, então esse Espírito animador é ele que vai então ser aí o realizador de todas essas graças, né? Junto com o Filho. Por isso, o recente magistério da Igreja recordou com firmeza e clareza a verdade de uma única economia divina. Uma única economia divina. Qual que é? A presença e a ação do Espírito Santo, né? Não atingem apenas os indivíduos, mas também a sociedade e a história, os povos, as culturas, as religiões. Bom, nós já explicamos aqui que as sementes do verbo foram espalhadas aí por todos os lugares do nosso infinito, né? De tudo que foi criado, do universo todo. Então, ele está presente não só aqui na Terra, está presente no universo todo. Ah, mas e se não existe vida lá fora? Bem, Deus deu a vida às estrelas, como não existe vida, né? Todas essas estrelas que nós vemos brilhando, é um sol igual ao nosso, ou maior ou menor, mas é um sol igual ao nosso. Então, aquele sol tem vida. Não é verdade? Ele gera calor, ele gera luz. Então, mas enfim, como o pecado do homem atingiu todo o universo, agora evidentemente que a salvação conquistada por Jesus, na força e graça do Espírito, também vai atingir o universo. No planeta Terra, ele atinge todas as pessoas, todas as religiões, todas as culturas. Como Deus quer salvar todas as pessoas, então ele vai em busca do homem, ele vai em busca do ser homem, que eu digo gênero humano, ele vai em busca do ser humano. Ele vai, mesmo que o homem, esse ser humano, nunca tenha ouvido falar de Jesus, está numa cultura aí hinduísta, por exemplo, não sabe nada, ele tem lá 1000 deuses para adorar. Ok, mas Deus de alguma forma fala com ele. Isso são os mistérios de Deus que nós não sabemos. Como que Deus fala, como que Deus age, mas ele age, ele fala. Ele quer conquistar essas pessoas. Bem, Cristo ressuscitado pela virtude do seu Espírito atua já no coração dos homens. É ainda o Espírito que infunde as sementes do verbo presentes nos ritos e nas culturas e as faz maturar em Cristo. Que coisa bonita, né? Essa frase aqui foi dita por Santo Irineu. Santo Irineu, um santo da Igreja Católica, bem no comecinho da Igreja. Lá no século II. Santo Irineu, um homem forjado em Deus,
Um homem santo, cheio da graça de Deus, um homem que se entregou totalmente, né? Ele foi um apologeta também, Santo Irineu. Irineu de Lyon, por exemplo, né? Ele foi aí um apologeta porque ele defendeu a fé. Ele escutava as heresias, ele via as coisas acontecendo erradas dentro da igreja. No comecinho era muita confusão. Não sei se você sabe disso, mas as pessoas queriam saber a verdade e iam imaginando as coisas, né? E então surgiam-se muitas heresias. E Irineu, o Santo Irineu foi um deles, um apologeta. Santo Irineu também, que teve a graça do Espírito Santo, não é? A moção do Espírito Santo, para começar a colocar numa relação os papas da igreja, que até então, até antes dele, creio que já tinha uns 6 ou 7. Então, e ele começou a fazer uma relação desses papas. O primeiro foi Pedro, depois foi Lino, depois foi Cleto, Clemente, assim foi. Ele começou então a estudar isso daí, ver quem foram os papas de Pedro para cá. Então, e por graça, né, dele, né, por graça do Espírito Santo, evidentemente, mas é por estudo dele que nós temos até hoje a sucessão petrina. Quer dizer, a sucessão, quer dizer, um papa após o outro. Então nós temos até hoje quase 220 papas aí. Então, mas se Santo Irineu não começasse a fazer essa sucessão por escrito, isso se teria perdido com a passagem dos anos, não é verdade? Se isso não ficou registrado em ata, em algum livro, alguma coisa, então se perderia. Então foi graça a Santo Irineu aí que nós temos aí todos os papas nomeados e tal, com seus anos de atuação. Então, ele dizia então que Cristo ressuscitado pela virtude do seu Espírito atua já no coração dos homens. É ainda o Espírito que infunde as sementes do Verbo presentes nos ritos e nas culturas e as faz maturar em Cristo. Eles encontram então o seu ponto ideal em Cristo. Mas eles, naquela cultura, naquela religião não tem Cristo. Pois então, mas eles vão encontrar de uma forma ou de outra. É isso que o Espírito Santo vem realizar nas pessoas. Quer dizer, ele pode até morrer sem ter conhecido Jesus, mas as obras que ele fez, que aquela pessoa fez dentro da sua cultura, dentro da sua religião, se ela atendeu às moções do Espírito Santo, que ela nem sabe que existe, mas enfim, que tocou o coração dessa pessoa, essa pessoa então será salva. Veja, são os mistérios de Deus. Não cabe a nós aí ficarmos indagando, mas como é que pode isso? É porque se não conhece, como é que faz? Então eu também posso abandonar a igreja, eu também posso parar com tudo que eu faço? Não. São coisas diferentes. Você foi conquistado por Jesus de uma forma. Aquelas pessoas serão por outra forma. Você foi conquistado por Jesus, por exemplo, dentro da Igreja Católica, com todos os dons e graças do Espírito Santo. Todos. Essas pessoas que estão fora da igreja, que estão em outras culturas, em outras religiões, eles não têm todos os dons do Espírito Santo. Eles não têm todas as graças. Eles não têm a plenitude da salvação. Eles não têm a garantia da salvação, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, portanto, a Eucaristia. Eles não têm, nem sabem que existe, mas você tem. Então, a você foi dado infinitamente mais do que a qualquer outra pessoa. Se você é católico. Se você é cristão, apenas cristão, mas de outra denominação cristã, mas não é católico, então você recebe um pouco menos. Vamos explicar assim. Existia um bispo chinês, Po Yong, que ele dizia: ser cristão é um dom. É um dom, é um presente de Deus. Ser cristão é um presente de Deus. Mas ser católico é um privilégio de poucos. Então vamos repetir. Ser cristão é um dom maravilhoso. Mas ser católico é um privilégio de poucos. Porque só o católico recebe
o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Nenhuma outra religião tem isso. Nenhuma outra religião que se denomina ou se autodenomina cristã. Eu sou cristão porque eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. Muito bem. Mas se não é católico, não tem esse sacramento e outros sacramentos também. Então, por isso que estou dizendo. Então nós somos melhores? De jeito nenhum, de forma alguma. De forma alguma. Somos privilegiados, mas não melhores. Ser privilegiado quer dizer, Deus escolheu você para você ser católico, um católico autêntico. Mas, de repente, você não é um católico autêntico. Você está na igreja aí, você comunga o corpo de Cristo, mas, sabe, não está pensando em Jesus Cristo, não está querendo ser outro Cristo, não está querendo ser homem santo, mulher santa, já está pensando no que vai fazer depois da missa. Entende? Então Jesus tem que trabalhar, o Espírito Santo, melhor dizendo, tem que trabalhar muito ainda no seu coração. No meu coração, se eu também tenho esse tipo de atitude. Mas se estou na missa ali, compenetrado com Jesus, com tudo que está acontecendo ali, não com as pessoas. É que tem pessoas que vão na missa e ficar olhando os outros. Não, estou dizendo sim, você ficar compenetrado na liturgia, né? Desde o momento que você entra na igreja, as pessoas falam boa noite ou bom dia para você, a paz de Jesus. Ali você já está recebendo graça e ali começa o seu mistério ali. Você começa a participar daquele mistério. A partir do momento que você coloca o pé dentro da igreja. A partir dali, então, você vai entregar seu coração para Jesus e viver aquele momento maravilhoso com Ele. Aproveitar cada segundo do que a Santa Missa te oferece. Aí você sai dali cheio da graça de Deus para viver segundo o que Jesus Cristo quer que você viva, não segundo o que você quer viver. Os prazeres que você quer buscar. É segundo o que Jesus deseja para você. Mas como que eu descubro isso, Luiz Carlos? Pois então, você vai descobrindo, claro que vai, fazendo a vontade de Jesus. Tudo vai se esclarecendo para você, tudo. Se você abrir o coração para Jesus, se entregar para Ele, tudo vai se abrindo para você. Não tem como. Porque Jesus quer o melhor para você. Em todos os sentidos da sua vida. Então vamos lá. Então você é um privilegiado, como eu estava dizendo, porque você tem todos os sacramentos, tem plenitude dos sacramentos. Plenitude, quer dizer, não falta nada para você. Tudo foi dado para você, católico. Para você, cristão que está me ouvindo, que é de uma denominação cristã não católica, então você, claro, tem um dom maravilhoso, como diz o bispo Paul Young aí. Um dom maravilhoso, mas você não tem os sacramentos, a plenitude dos sacramentos, isso que eu quero dizer. Você pode buscá-los? Sim. Pode buscá-los dentro da igreja católica, já que a sua igreja não te oferece. Então busque. Busque a plenitude. Porque se você sabe, se você está me ouvindo, se você sabe que dentro da igreja católica tem a plenitude e mesmo assim você não quer buscar, você será cobrado disso também. Entende? Se você está aprendendo isso com esses programas. Olha, no Lumen Gentium número 14 diz assim: fora da igreja não há salvação. Bem, temos que entender isso. É um axioma, tá? É uma verdade de fé. O que diz ali? Se a pessoa que está fora da igreja católica souber que todos os meios de salvação estão dentro da igreja católica e mesmo assim não quiserem nela entrar, não irão para o céu. Também diz o seguinte: as pessoas que estão dentro da igreja católica, sabendo que a igreja católica tem todos os meios de salvação, mesmo assim não quiser nesta igreja perseverar ou permanecer, também não terá salvação. Interessante essas colocações. É para nós meditarmos.
Agora, se a pessoa está fora da Igreja Católica, não sabe nada disso, não sabe que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo para ser a única igreja de Cristo. E para trazer todas as outras igrejas a se juntar com ela no final dos tempos, que é isso que a igreja está lutando para acontecer, e isso vai acontecer. Então, as pessoas estão fora, não sabem de nada disso, não sabem que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo para ser a única igreja com toda a plenitude da salvação. Não sabe. Então, se morrer assim, ela não morre com culpa. Isso que eu quero dizer. Ela não morre com culpa. Mas se você sabe e não quer nela entrar ou não quer nela perseverar, se você já está dentro, aí não tem chance de salvação nenhuma. Olha que coisa. Então vamos lá. Embora reconhecendo a função histórico-salvífica do Espírito no universo e na história da humanidade, o magistério da Igreja, quer dizer, todos os bispos junto com o Papa, todavia afirma, este Espírito é o mesmo que agiu na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus e atua na Igreja hoje. Não é de modo nenhum uma alternativa a Cristo. Nem vem preencher uma espécie de vazio, como algumas vezes se sugere existir entre Cristo e o Logos. Tudo quanto o Espírito opera no coração dos homens e na história dos povos, nas culturas e religiões, assume um papel de preparação evangélica e não pode deixar de se referir a Cristo, Verbo encarnado, feito carne, no caso, pela ação do Espírito, a fim de que, como homem perfeito, salvar todos os homens e recapitular em si todas as coisas. Concluindo, a ação do Espírito não se coloca fora ou ao lado da de Cristo. Trata-se de uma única economia salvífica de Deus uno e trino. É uma única economia. Eles estão juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos nos salvando. Feita com a cooperação do Espírito e estendida no seu alcance salvífico a toda a humanidade e ao universo. Os homens, portanto, só poderão entrar em comunhão com Deus mediante Cristo e sob a ação do Espírito Santo. Não tem como entrar em comunhão com Deus de uma outra forma. É isso que ele quer dizer. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos chegando ao nosso final do nosso programa. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo essa graça a Nossa Senhora, que ela interceda por nós para que permaneçamos firmes aí nesse estudo, firmes com o coração em Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.